Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Projeto Memória Capixaba. Estamos juntos mais uma vez aqui trazendo histórias incríveis, né, do Espírito Santo e nossas relações, como eu digo sempre, com os estados que fazem limite com o Espírito Santo, Bahia, Minas e Rio, com o Brasil, com as capitais, né, Salvador, Rio de Janeiro e Brasília, com os presidentes da República. E hoje esse assunto que eu vou trazer é exatamente esse, né? Que foi a primeira visita que Getúlio Vargas fez à Vitória, em uma viagem que ele fez até o norte, né, para o norte do Brasil, passando por Salvador e Sergipe, Alagoas, etc., em 1933. E foi uma passagem por Vitória marcada por muita festa, muito júbilo. Havia um ufanismo, né, nessa nova república, digamos assim, né? Houve a queda da República Velha em 1930, Getúlio deu um golpe militar, houve o assassinato de João Pessoa, na Paraíba, e aí desencadeou-se uma guerra civil, se a gente pode chamar assim, e Getúlio acabou dando um golpe, apoiado por forças do Sul, e estabeleceu essa ditadura, que durou muitos anos, né? Foi uma ditadura, e aliás, uma ditadura muito sanguinária, muito sanguínea, teve muita violência, muita gente presa, deportada, muitos atentados a tiros, né? Inclusive o famoso atentado da rua Toneleiros, né? Que acabou desencadeando o suicídio logo depois, que quase vitimou o Carlos Lacerda, que era oposicionista ferrenho do Getúlio, isso já, né, nos anos 1950. Mas o Getúlio acabou virando aquele político que todos amam e odeiam ao mesmo tempo. Hoje, com todo esse revisionismo, especialmente um revisionismo econômico que a gente faz hoje, a gente vê o quão prejudicial foram algumas medidas tomadas por Getúlio Vargas lá nos anos 1930 e 1940, até o início da Segunda Guerra Mundial, especialmente por conta do seu alinhamento com as potências do eixo, né? Especialmente a Itália, pelo qual Getúlio tinha um interesse particular, não sei, ele adorava o Mussolini e tudo, né? Tinha essa coisa, digamos, meio fascista, né? Tudo dentro do Estado, tudo para o Estado, tudo pelo Estado, aquela coisa, né? E acabou criando no Brasil uma política trabalhista que, por um lado, foi boa naquele primeiro momento, mas até hoje a gente sofre com a consolidação das leis trabalhistas, né, a CLT, que é o grande entrave econômico-político do Brasil. Não há como discutir que a CLT ela é uma enxurrada de impostos que sobrecarregam sobremaneira burocraticamente as empresas e sobrecarregam o trabalhador. E é por isso que se ganha tão pouco aqui. O estabelecimento também do salário mínimo fez com que o trabalhador brasileiro não pudesse aceitar um trabalho com menos de um salário mínimo. E tem gente que aceitaria trabalhar por menos de um salário mínimo. Então esse tipo de ingerência sobre o cidadão, né, o Estado sabe o que é melhor para você, né? Eu, como libertário, eu não acredito que o Estado saiba de nada. Muito pelo contrário, o Estado ele é um meio que fica atrapalhando todos os lados. Se há 2 lados, ele atrapalha os 2. Se há 20 lados, ele atrapalha os 20 lados. É assim que eu encaro o Estado. Ele é um peso, né? E a cada dia que passa, hoje em 2024, a gente vê o quanto o Estado nos atrapalha. E com o advento da CLT, lá nos anos 1930, que foi baseada na tal Carta de Lavoro do Benito Mussolini, ditador italiano, é que nós acabamos até hoje, né, sei lá, quase 90 anos depois, ainda sofrendo esse problema com relação
a contratação de pessoal, né? Hoje só maluco contrata um trabalhador pela CLT. Tanto que a gente está vendo essa tal pejotização que aconteceu, né? Nessa última década especialmente, está todo mundo correndo para um CNPJ, até o governo entendeu que é melhor que você estabeleça um CNPJ individual, atrelado ao seu nome e ao seu CPF, e deixe que o trabalhador se vire com o empregador. Se estiver ruim para você, você não trabalha. Sai para outro lugar, né? Procura outro emprego. Tá ruim para mim. Então não dá, eu não quero trabalhar assim. E todas essas ditas supostas benesses que o trabalhador receberia, é tudo pago por ele mesmo. Como o FGTS, por exemplo, ou o INSS, por exemplo. Aquilo sai do seu próprio salário. Não tem ninguém dando nada para ninguém. Né? E sobrecarrega, como eu falei no começo da conversa, o empregador, o empresário, o industrial, né? O comerciante. Esse fica sobrecarregado porque ele precisa fazer um malabarismo contábil que acaba atravancando o seu negócio, o negócio fim da empresa. Porque no meio você tem que ficar prestando contas para o governo municipal, para o governo estadual e para o governo federal. Um inferno. O Brasil é um inferno de leis. A primeira coisa que deveria ser feita é extinção da CLT. Extinção. Acho que é o único país do mundo que tem uma coisa assim, esse emaranhado infinito de leis que determinam, o Estado, o burocrata determina quais serão as relações entre o cidadão e uma empresa. Só no Brasil. Como o Ministério do Trabalho ou como a Justiça do Trabalho, que são coisas jabuticabas que só existem no Brasil. E, infelizmente, o baixinho, né? Muito simpático, carismático, um ótimo orador, parava aquelas massas enormes, né? Para fazer os seus discursos no Dia do Trabalho, trabalhadores do Brasil, né? Então, realmente, a gente viveu sempre ouvindo falar de Getúlio Vargas, que foi um grande homem e tal, né? Mas a gente está vendo uma revisão histórica agora, né? Não digo com relação a Getúlio pessoalmente, não, tá? Claro que não, nada a ver. Ele com a filha dele, com a família dele, com o filho dele, com os amigos dele, nada a ver. Falando mesmo das políticas estatais e como ele chegou à presidência, né, como ditador, em 1930 por conta de um golpe militar, né? Então, a Primeira República, essa que ele derrubou, Washington Luiz, essa Primeira República já havia sido um golpe que tirou Dom Pedro II e mandou o homem à morte na Europa, né, de desgosto. Né? Já foi um primeiro golpe. Depois tivemos as revoluções que aconteceram em 1924 e outras. E depois essa Revolução de 1930. O crash da Bolsa de 1929, que já foi um baque terrível. Houve muitos suicídios aqui no Brasil, né? E o Brasil viveu de golpe o tempo inteiro, infelizmente, né? Depois tem as revoluções de 1932, a constitucionalista e tudo, tentando restabelecer a tal democracia, né? E a gente viveu assim. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, né? Terrível. Mas a gente volta então a essa visita, que foi a primeira visita do Getúlio ditador às capitais aqui, especialmente no litoral do Brasil, que ele percorreu a bordo do navio Jaceguai, né? Como diz a manchete aqui, rumo ao norte. O Jaceguai era um enorme navio, lindo navio, né? Passou aqui, nessa foto a gente vê o Getúlio aí em formação, em frente ao Saldanha da Gama, na garganta entre o Penedo, essa montanha à esquerda, e o Saldanha da Gama à direita, né? Ele está olhando para o Saldanha, porque houve ali uma formação, né, no Saldanha da Gama, que é o clube onde ficava o antigo Forte São João. E o Getúlio esteve aqui, né, muito sorridente, recebeu o pessoal a bordo do Jaceguai e tudo, né? Depois teve uma grande recepção no Palácio Anchieta, também no Saldanha da Gama, com um banquete, etc., servido pelo interventor João Punaro Bley, homem, lugartenente do Getúlio Vargas, que foi colocado como interventor do Espírito Santo nessa ocasião, e acabou ficando como interventor aqui durante muitos e muitos anos, né, enquanto durou o governo do Getúlio.
E esse foi um enorme banquete com toda aquela high society, digamos assim, de políticos e comerciantes e banqueiros e autoridades federais, e todo mundo participou desse banquete que foi organizado pelo Palácio Anchieta, pelo João Punaro Bley. E houve várias visitas, né? Getúlio teve lá no terceiro Batalhão de Caçadores, lá na Piratininga, né? Lá onde é o 38º Batalhão de Infantaria hoje, no antigo forte, né, da Piratininga. Esteve no Convento da Penha, nessa foto aí a gente vê Getúlio com o seu entourage, né, aí, visitando o Monsenhor lá no Convento da Penha, né. Aí é a recepção antes do banquete que foi oferecido pelo Punaro Bley no Palácio Anchieta. Ao centro a gente vê Getúlio, à esquerda e à direita Dona Alzira Bley, sentada aí nesse sofá, né? E à esquerda do Getúlio está, à direita do Getúlio, à nossa esquerda está Punaro Bley, né? Inclusive fardado, né? Com farda de gala, né? E aí novamente, né, Getúlio no Convento da Penha. Aí foi a chegada, né, ali no Porto de Vitória. Lembrando que o Porto estava em obras nessa época, né, gente? A gente já via um dos novos galpões do Porto de Vitória, em 1933. Aí a recepção ali na Praça João Clímaco, na Cidade Alta. Aí a gente vê o Palácio Anchieta à esquerda, o balcão, né, do Palácio Anchieta. E todo esse povo que acorreu lá para saudar o novo ditador, como dizem os jornais do Rio, né, chamavam-no de ditador, mas era do jeito como se chamava um ditador na República Romana, né? Então, pra gente hoje é estranho, mas na época era normal, não tinha nada demais, né? Deixa eu ver se tem mais umas. São fotos de pessoas gradas que o Getúlio recebia dentro do Jaceguai, né? No café da manhã, por exemplo, antes dele desembarcar e descer para fazer alguma reunião, né? Ou ir lá visitar algum colégio, que ele visitou os colégios, né? Visitou o Clube Saldanha da Gama, etc. Então ele recebia as pessoas no café da manhã ali pelas 6h30 da manhã, né? Aí a recepção no Palácio Anchieta, a gente vê o Getúlio ao centro, baixinho. O Getúlio era baixinho, né? Bem baixinho, tá vendo? Ele tinha 1,52 m, né? E à esquerda da gente a gente vê o Punaro Bley com a sua farda, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. Essa é a chegada dele ao Palácio Anchieta, né? Com esse desfile dos colégios, né? Do ginásio do Espírito Santo, do Pedro II, né? Escola Normal, etc. Fizeram aquele desfile, o comércio todo fechou para receber o Getúlio, né? E foi realmente. Aí teve um desfile, uma parada gigante, um desfile pela Avenida República, que a gente está vendo aí a Avenida República, né? No Parque Moscoso, né? A cidade parou, o comércio fechou tudo, ficou tudo parado. Né? E aí é uma fotografia dentro do Jaceguai, quando eles estavam adentrando a Baía de Vitória, né? A gente vê a garganta pela qual vai passar o Jaceguai. E uma coisa, aí é o desfile na Avenida República, né? A gente vê ali à direita o antigo Cine... Ai meu Deus, como é que é o nome do cinema ali à esquerda? Onde depois foi construído o Cine Santa Cecília. Esqueci agora o nome do cinema, depois eu me lembro. Se vocês lembrarem aí, por favor, comentem nos comentários aí do vídeo, né? Esqueci o nome do cinema agora. É um cinema anterior que tinha antes, que era todo feito a folhas de zinco, diz que era um calor terrível. Aí é outra foto do Jaceguai, vendo-se ali a Baía de Vitória. Mais de 40 barcos ficaram em volta ali, né? Também os barcos que faziam a travessia entre Vitória e Vila Velha. E também os remadores, né? Os catraeiros, todo mundo saiu para recepcionar o Jaceguai, que estava entrando em Vitória, né? Aí aqueles discursos, né? Aí o pessoal se reúne, aí aquela coisa, aquela puxação de saco, né? Aí aqueles discursos que a gente imagina como não eram esses discursos, né? E aí o jantar de gala que teve no Palácio Anchieta. Você vê que o Palácio Anchieta nessa época, olha lá o painel lá atrás, era todo decorado a Art Deco, né? Era lindo mesmo, né? Os painéis, os vitrais, os vitrôs, os carpetes, os candelabros, luminárias, tudo era Art Deco. Eu tive no Palácio Anchieta ontem e, gente, não tem mais nada, né? Não tem mais nada. Nada, acabou tudo, não tem mais nada.
Foi tudo detonado nesses últimos, sei lá, 50 anos, pelo menos 60 anos. Não tem mais nada no Palácio Anchieta que remonte a esse, que eu diria, um período clássico assim do palácio. Ele estava totalmente reformado, reformulado, totalmente art déco. Infelizmente não há mais. Esse é o banquete. Aí novamente uma fotografia tirada lá no convento da Penha, né? Linda foto, né? E essa é a hora que o Punaro Bley levantou-se à mesa para discursar, né? Se você reconhece alguns desses convidados aqui, sentados à mesa, por favor, o Graça Aranha estava nessa recepção, né? O Graça Aranha estava nessa recepção, gente. Deixa eu ver aqui mais. Aqui eu peguei o texto dos jornais do Rio de Janeiro na época e fiz uma revisão aqui no ChatGPT dessa recepção a Vargas em 1933, porque tem alguns erros aí de grafia nos jornais da época, né? E a gente faz essa revisão para ficar tudo certinho, né? Tem aqui também deixa eu ver aqui uma outra coisa, que é essa foto aqui, é uma foto boa também da gente ver, né? Que é o Getúlio no convento da Penha, né? Com o guardião do convento à esquerda, ao centro Getúlio, à direita da gente aqui é o Punaro Bley, todo fardado, tá? Ele foi receber o Getúlio fardado, né? Botou uma farda de gala, claro, mas foi fardado. E aqui eu acho que é o Graça Aranha, né? Se você reconhece aí, por favor, nos indique aí se eu estou certo ou se eu estou errado, né? Aí vamos seguir aqui. Ainda falando que essa primeira visita do Getúlio ao norte do país, né? Ele teve outros desdobramentos políticos, né? Foi muito bem recepcionado. O pessoal gostou de deixar para trás aquela República Velha, aquela coisa lá do café com leite, São Paulo e Minas Gerais, aquela confusão de gente que que eram aristocratas ainda do Segundo Império e tudo. Aquilo ali foi quebrado de um jeito assim revolucionário. Por isso que se chama de Revolução de 30, né? Quando você quebra assim dessa forma, né? É revolucionário mesmo. Mas nem toda revolução é boa, né? Muito pelo contrário, a maioria delas é ruim, né? Por isso que se fala em conservadorismo. Vamos mudar as coisas devagar, paulatinamente. Essa ruptura, né? Racha, pá, como a Revolução Francesa. Guilhotina para todo mundo. Tá? E no final foi guilhotina para todo mundo mesmo, inclusive para os que inventaram para o guilhotine. Todos foram guilhotinados, né? Infelizmente. Então é perigoso, né? Eu sou o adepto a mudanças de forma gradativa, paulatina. Mas ainda, voltando a essa visita, tem uma curiosidade muito interessante, que é essa daqui que eu vou mostrar para vocês, que são fotos inéditas, né? Acabei encontrando aqui nas pesquisas essas fotos, gente. Aí a gente vê o Zeppelin, que esteve em Vitória algumas vezes, né? Tinha uma parada obrigatória, iria ter uma parada obrigatória até uma aterrissagem, mas isso não aconteceu, porque Vitória não tinha um campo de pouso para uma aterrissagem de um dirigível desse tamanho, mas ele passou por aqui várias vezes. E durante essa visita do Getúlio ao norte do Brasil, ao litoral norte, o Zeppelin veio acompanhando a comitiva no navio Jaceguai, né? Então essas fotos, gente, de Vitória foram tiradas do Zeppelin. Então são fotos assim inéditas, incríveis, publicadas nos jornais do Rio de Janeiro, né? Que são inéditas aqui para nós capixabas, né? Então essa pesquisa eu fiz há, sei lá, mais ou menos uns 8 anos atrás, encontrei as fotos ali, fui ver assim, eu olhei e falei, gente, essas fotos foram tiradas do Zeppelin, porque nenhum avião veio acompanhando a frota. Foi realmente o Zeppelin. Aí a gente vê a gravura apresenta um belo aspecto colhido a bordo do Graf Zeppelin, quando do seu último cruzeiro na passagem sobre Vitória, capital do Espírito Santo. Então essa foto foi tirada. Aí a gente vê, né, uma parte do Zeppelin ali na foto em cima, vocês veem, né? Aqui em cima, escuro aqui, é realmente o dirigível Zeppelin. E aí você vê o Getúlio entrando na Baía de Vitória com o Zeppelin em cima do navio. É uma foto realmente incrível, né? É linda a foto. Aí vamos ver aqui os aspectos dessa visita e as pessoas que acompanharam o baixinho. Deixa eu voltar aqui.
Deixa eu ver se tem mais alguma foto interessante. Tem os desfiles, né? São todas fotos de jornais do Rio de Janeiro e também fotos da Fundação Getúlio Vargas, como vocês estão vendo aí a logomarca em cima da foto, tá vendo? Essa é uma foto tirada bem de pertinho. Mazei tirou muita foto, né? Alfredo Mazei, que era o fotógrafo do Palácio Anchieta na época. E aí o Getúlio, acompanhado da sua guarda pessoal, né? Esse senhor aqui na frente, eu acho que é o senhor Nicanor Paiva, né? Que era capixaba, militar capixaba, que fazia parte do corpo militar do Palácio Anchieta. Deixa eu ver quem mais está aí. Ó, Getúlio como era baixinho, tá vendo, gente? Ó. Nessa viagem vieram muitas pessoas importantes, deputados federais, senadores da República. Muita gente veio, né, acompanhar o Getúlio. Essa é uma passagem do Getúlio pela Avenida Jerônimo Monteiro, né? Aí é a Rua Nestor Gomes, aí você vê a banda da Polícia Militar, né, gente, passando ali pela praça do Palácio Anchieta, né? E aí é um dos salões ali do Palácio Anchieta, e essa recepção a gente vê o Getúlio, o Punaro Bley, a gente vê Dona Alzira Bley lá à esquerda de vestido branco, né? E esse foi um jantar íntimo, né? Uma coisa mais intimista, digamos assim. Mas vamos ao texto, né, que eu separei aqui para vocês, dessa primeira visita do Getúlio em 1933. A data exata é dia 28, deixa eu ver, 23 de agosto, né, 23 de agosto de 1933. Deixa eu ver, tem uma foto aqui linda, né? Aliás, aqui no Facebook tem dois álbuns, né, de fotografias. Essa foto é incrível também, né? O Getúlio tava de fraque, né, gente? Tá vendo aí? Foi black tie esse banquete, hein? No Palácio Anchieta, hein? Não, aí no Clube Vitória, perdão. Desculpem, aí é no Clube Vitória. Então teve recepção com coquetel no Saldanha da Gama. Teve também esse banquete no Clube Vitória, oferecido aí pela alta sociedade, né, capixaba, né? E teve também banquete no Palácio Anchieta. Então foram 3 jantares, né, com recepção assim muito chique. No Clube Vitória você vê que foi uma coisa black tie, né? Foi uma coisa incrível mesmo. Imagina a chiqueza, o que foi servido, né? A gente pode imaginar, né? Aí a gente vê Dom Benedito aqui, ó, o bispo de Vitória na época, né? Deixa eu ver se você reconhece mais alguém na foto aí. Essas fotos são incríveis, né? Aí o Getúlio discursou e tudo, né? E aí foto, né, dessa excursão até o convento da Penha, né? Que na época tinha que andar pra caramba, né? Pra chegar lá, né? Não era pertinho, não. E aí tem uma foto aérea, né? Perdão, desculpa, foto aérea. Não é foto aérea, gente. Foto aérea, não existe foto aérea. Só no Zeppelin que tem foto aérea. Aí é uma foto tirada do balcão do Clube Vitória, né? E aí a gente vê as pessoas convidadas para essa recepção, né? Engraçado é que você não vê mulher nenhuma, né, gente? Olha só. Só homens na mesa, né? Não tem nenhuma mulher. Foi um jantar realmente só para os homens, né? Interessante, né? Vamos lá. Tem essa foto aqui também tirada de cima, né? Do balcão ali As mulheres ficaram em cima, naquele balcão superior, né? Eu acho que primeiro teve um jantar para os homens e depois um jantar para as mulheres, né? Não ia caber todo mundo, né? Isso é no Clube Vitória. Vamos lá. A recepção é o seguinte: viagem do chefe de Estado ao norte do país, né? No Ministério da Justiça, conferências com o senhor Oswaldo Aranha sobre a situação de São Paulo e tal, é o outro assunto. Monsenhor Aloysio Marcélia, núncio apostólico, esteve a bordo do Jaceguai, do almirante Jaceguai, para se despedir do Getúlio e do corpo diplomático que seguiu viagem junto com o presidente, o ditador, né? Aí fala, hoje pela manhã, um hidroavião foi preparado no Centro de Aviação Naval para conduzir correspondência oficial e particular do Dr. Getúlio Vargas à Vitória,
onde ele se encontra. Sabe? Então veio um hidroavião trazendo correspondência presidencial, né? O aparelho partiu da Ponta do Galeão em excelentes condições, chegou a Porto de Vitória à tarde, por volta das 15 horas, apesar do mau tempo. O tempo não estava bom em Vitória em 23 de agosto de 1933. A recepção ao chefe do governo provisório foi imponente. Getúlio Vargas desembarcou às 10h30 da manhã e foi recebido pelo interventor, Punaro Bley, secretários de Estado, representantes das prefeituras municipais, porque aí veio todo mundo, né? Das classes conservadoras, veja o texto, e trabalhistas, além de grande massa popular. As tropas da guarnição e também escolas prestaram honras militares e a cidade estava muito animada. Você vê que são pequenos artigos, pequenininhos, né? Como se fossem pequenos telegramas, né? Entregando aí como é que foi a recepção. Cumprimentos e homenagens às 11 horas da manhã, no Palácio Anchieta. O chefe do governo recebeu cumprimentos das altas autoridades, apresentadas pelo interventor Punaro Bley. Às 15 horas, as classes trabalhistas homenagearam o chefe do Estado, o chefe do governo, os ministros da Agricultura e da Aviação, e também o general Góes Monteiro, Manuel Bensoni discursaram. À tarde, a comitiva presidencial chegou ao Clube de Regata Saldanha da Gama e fez pequenas excursões de automóvel por toda a capital. Foram à Vila Rubim, foram a Jucutuquara, eles deram uma volta na ilha toda, né? Não sei se foram à Praia Comprida, não tem nenhuma foto de Getúlio na Praia do Canto, nenhuma, nunca vi. Mas eles deram uma volta de carro, foram à Vila Velha, foram ao Comendo da Penha, a Prainha e tudo. Ao 38º BI também. À noite, no Clube Vitória, foi oferecido um banquete ao senhor Getúlio Vargas pelo interventor. Tá aí, a gente vê a foto, né, desse banquete, black tie. Após o banquete, foi entregue ao chefe do governo provisório um álbum de fotografias oferecido pela senhora de Vitória ao senhor Getúlio Vargas. Um álbum com certeza, um álbum de fotografias da cidade, né, dos pontos mais importantes assim de Vitória. Esse é o banquete, né? Lindo banquete, hein? Queria ver o cardápio desse banquete. Saudações acadêmicas. Logo que o almirante Jaceguai entrou em Águas Capixabas, a Faculdade de Direito do Espírito Santo enviou uma mensagem radiotelegráfica ao senhor Getúlio Vargas apresentando votos de boas-vindas. Ó, que puxação de saco. Então, o navio já estava aqui dentro da Bahia e você estava mandando radiotelegrafista mandar mensagem para dentro do Jaceguai, os estudantes de direito. Gente, que besteira, né? Dando boas-vindas e tal. Saudações acadêmicas. É muita puxação de saco, né? Mas vamos lá. A gente não pode enaltecer essas recepções, esses eventos que são comuns, né? Como se fosse uma coisa assim extraordinária. Não, gente, o cara pegou um navio lá, ele acabou de ter dado um golpe, né, militar e ia visitar o norte do Brasil depois de ter reorganizado ali o Palácio do Catete, né, a capital da República. Então ele foi fazer uma viagem para o norte. Aí as pessoas, né, nossa, chegou, o imperador chegou. Eu não tenho essa visão, não. Para mim são pessoas comuns, está tudo certo, uns estão puxando o saco, outros precisam dos seus empregos, né? Então eu preciso de uma verbinha ali que você libere para mim, para eu construir uma ponte com o meu amigo que é empreiteiro. É desse jeito, nunca mudou. As coisas nunca mudaram, gente. Eu preciso empregar a minha Marquesa de Santos aí numa secretaria qualquer. É assim que funciona. E é assim que vai continuar sempre funcionando, né? Aí a chegada à Vitória, dia 23 de agosto, o chefe do governo desembarcou às 10h15 da manhã, o outro jornal falou 10h30, né? Sob entusiásticas aclamações de uma grande massa popular que se aglomerava ao cais. Ao pisar na terra, foi saudado pelo deputado Fernando Abreu. Aquele que está discursando lá, gente, foi Fernando Abreu, que era jornalista também, foi político, né? Cadê o discurso? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu não vou encontrar aqui agora. Mas o Fernando Abreu foi lá discursar, né? Deixa eu ver o que mais. Em seguida passou em revista a tropa, né, as tropas, né? Recebeu também manifestações calorosas dos alunos de todas as escolas. Foi tudo fechado, né? O comércio fechou as portas e haverá uma manifestação na parte da tarde da classe operária, tá vendo? Aí a ABI,
através da Associação Brasileira de Imprensa, através que puxava também o saco terrivelmente, através do senhor Américo Facó, que veio junto com o Getúlio, né, em nome do presidente da ABI, que é o senhor Herbert Moses, Herbert Moses, M-O-E-S-E-S. Ele era o presidente e aí o cara falou, né, que o presidente da ABI mandou para o senhor né, um rádio telegrama dizendo que o senhor é maravilhoso, etc. Aquela coisa, né? Almoço com jornalista. Opa! Realizou-se no Hotel Majestic, que era o famoso hotel de Vitória nessa época, até os anos 40 foi um famoso hotel de Vitória, oferecido pela imprensa da capital, né, pelos jornais aqui de Vitória, todo mundo, claro, né, todo mundo queria oferecer um jantarzinho, né, para o presidente Vargas. E para toda a comitiva presidencial. Imagina o valor desse jantar, gente. E os champanhes, etc., os vinhos caros, né? O oferecimento foi feito pelo senhor Ciro Vieira da Cunha, diretor do jornal Diário da Manhã, agradecendo ao senhor Porto da Silveira, também o senhor Américo Facó, da ABI, entregou, sob calorosos aplausos, né, apupos, a mensagem do senhor Herbert Moses, né, falando da ABI, etc. E os jornalistas aplaudiram e tal, aquela coisa toda. Homenagens em Vitória. Bom, entre as homenagens prestadas ao chefe do governo provisório, assim que era chamado, governo provisório, porque havia a sensação de que Getúlio faria eleições diretas já nesse ano. Mas isso não aconteceu. Ele deu mais um golpe, o golpe do Estado Novo, e dissolveu o Congresso e instituiu um novo Congresso, que seria um Congresso para uma nova Constituição. Né? Então vamos lá. Entre as homenagens prestadas a ele, né, a formação das guarnições náuticas do Clube Saldanha da Gama. E todos os barcos, né, saíram para a água, né, ali das garagens do Clube Saldanha da Gama, né, porque era o maior clube de Vitória na época, o mais chique também, né. Tinha o Clube Vitória, que era o clube mais aristocrático, mas o clube Saldanha da Gama era o clube que fazia aqueles bailes legais, que tinha esporte também, tudo, né, polo aquático, tinha natação para atravessar a Bahia até Vila Velha, o remo, que era um remo importantíssimo lá com Wilson Freitas, nosso maior remador e tudo, né? Ainda se preparando para as Olimpíadas de 1936 na Alemanha, sob o governo de Adolf Hitler, que era aliado do Getúlio nessa época, hein, gente? Getúlio era aliado da Alemanha de Hitler, aliado da Itália de Mussolini e aliado do Japão do imperador Hirohito. Mais tarde, Getúlio Vargas, então, José Américo e Juarez Távora, que também estava com ele no Jaceguai, importante político brasileiro, escreveram no álbum do clube palavras de elogio. Getúlio Vargas escreveu, abre aspas, uma das mais belas impressões que tive ao penetrar na Baía de Vitória foi o desfile dos seus clubes desportivos. Ele ficou impressionado com aqueles barcos todos, quase 50 barcos que saíram pela Baía de Vitória, acompanhando o Jaceguai, ele achou lindo mesmo. O ministro da Aviação escreveu, abre aspas, foi um grande prazer que testemunhei na juventude desta capital os benefícios da cultura física, dos quais o Clube Saldanha da Gama é um dos principais fatores, fecha aspas. Nessa época havia uma cultura ao corpo muito forte, por conta daquele eugenismo alemão. Havia uma coisa de purificação do sangue, purificação da raça, e a tal raça ariana, né, de pessoas altas e loiras, de olhos verdes ou azuis, que eram superatletas e tudo, né? Então havia essa coisa da cultura física, de fazer ginástica e fazer, né, esportes, e era sempre aquele pessoal muito elegante, muito bonito, que fazia esportes e tudo, o futebol, né, o tênis e a natação, o waterpolo, o polo aquático, né, e outras modalidades esportivas, o remo, principalmente em Vitória, né? Então havia um culto ao corpo nessa época, muito forte, né, que acabou chegando aos
né, a coisa máxima nas Olimpíadas de 1936 na Alemanha, que acabaram sendo frustradas por conta do atletismo, né, que foi o atletismo europeu branco foi derrotado pelo atletismo negro americano. Né, então houve realmente um problema sério, né? Hitler ficou constrangido lá, com todos aqueles atletas negros vencendo as Olimpíadas de 1936. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui, porque os grandes campeões, né, foram os americanos, né, gente? E foi Jesse Owens, né, que foi o principal atleta americano que acabou deixando toda aquela elite nazista com os cabelos arrepiados, né, porque não foi um ariano que venceu as principais provas de atletismo, né, em 1936, mas foi um homem negro norte-americano, Jesse Owens. Aí voltando aqui a esse texto, né, elogiando a forma física dos atletas capixabas, segundo palavras do ministro da Aviação, tem também Juarez Távora e o general Góes Monteiro, que também registraram elogios à vitória e a toda a população nos álbuns do Clube Saldanha da Gama. Infelizmente esses álbuns não existem mais. Se existe, está na mão de alguém e a gente não sabe quem são, né? Aí continua. O Jaceguai chegou à vitória, passou o presidente o dia recebendo visitas dentro do navio e também fora dele, incluindo visitas ao Outeiro da Penha. Ele subiu, né, no Morro da Penha, pela Estrada da Barra, como era chamada antigamente a estrada que ligava Vitória a Vila Velha, ligava ali o porto de Paú até a prainha, né, a Estrada da Barra. Às 7 horas da noite recolheu-se a bordo, e o presidente voltou para o Jaceguai. Ele não dormiu em terra, no Palácio Anchieta, nem em outro lugar, nem no Majestic. Ele foi para o navio, saindo novamente para o banquete oferecido ao presidente lá pelas 8h30, 9 horas da noite, porque eles já iriam partir na sexta-feira, às 11 horas da manhã, rumo a Porto Seguro e Salvador. Aí vamos continuar aqui, saudações do Punaro Blay. Punaro, então, fez o banquete no Clube Vitória, que é o banquete que eu já mostrei aqui para vocês. Está aqui o Punaro no banquete, então tem... Né, os jornalistas estavam aí, tá, gente? O pessoal lá do FACOC, que era o pessoal da ABI, do Herbert Moses, aqueles jornalistas todos estavam aí no navio. E estavam acompanhando e telegrafando e telefonando, né, para as agências no Rio de Janeiro mandarem as notícias de como estava andando essa viagem do presidente minuto a minuto. Né? Então o Punaro fez discurso, o Getúlio discursou também e tal, e teve conferência do Oswaldo Aranha, que também estava acompanhando. Né? Ontem à tarde, o doutor Oswaldo Aranha, que era ministro da Fazenda, conferenciou com o general Flores da Cunha, interventor federal do Rio Grande do Sul, o doutor Gustavo Capanema, que era ministro do interior, né? Depois esteve aqui também, no Espírito Santo, em 1937, fazendo a inauguração lá em Anguetá, né? E os jornalistas a bordo do Jaceguai, o general Góes Monteiro, inicialmente indisposto, não quis falar com a imprensa, e logo depois que ele melhorou, talvez estivesse mareado, né? Reclamou que não estava se sentindo bem, porque não queria falar com jornalistas. Mas voltou, segundo os jornalistas, a contar suas anedotas. Era um homem que gostava de contar piadas. E afirmou que o Getúlio Vargas não teria resistência física para aguentar aquele monte de entrevista que os jornalistas estavam exigindo que, né, ele respondesse várias perguntas. Presidente, não sei o que, responde aqui uma pergunta no meu jornal e tal, aquela coisa, né? Todo mundo queria dar um furo qualquer, todo mundo queria apresentar uma matéria bacana para publicar nos jornais do Rio de Janeiro. Aí deixa eu ver. Aí a gente retoma aqui a chegada, né, a vitória, a mesma coisa, o texto é igual em vários jornais mandaram repórteres, né? E essa excursão, então, que ele fez ao Clube Saldanha da Gama, também ao Convento da Penha. Aí o banquete, gente, foi um banquete de 120 talheres, tá? No Clube Vitória. E também teve uma recepção, como eu mostrei para vocês. Esse é o grande banquete com 120 talheres. Agora, teve esse jantar aqui, que foi um jantar íntimo no Palácio Anchieta.
Aí é uma outra coisa. E teve também uma recepção, porque muita gente ficou hospedada no Hotel Majestic. Então, aí teve outra, um convescote, digamos, né? Um AC-Pips no Majestic e também no Saldanha da Gama. Então foi essa aí, essa recepção incrível, né, que a gente vê do presidente Vargas, então, em 1933. Todas essas matérias estão colocadas aqui no Memória Capixaba no Facebook. Eu utilizo o Facebook porque foi um local onde eu poderia colocar as matérias, fotos, filmes, vídeos, etc., sem limite. Então, por isso que eu escolhi o Facebook. Então, foi essa a primeira visita, em 1933, relembrando que nós tivemos, então, o Graf Zeppelin acompanhando o navio do Getúlio Vargas em 33, fazendo essa viagem até o norte, até Alagoas, foi embora lá para cima, para o norte do Brasil. E essas fotos incríveis, que são fotos inéditas, que depois eu tenho que ver se eu consigo a foto original, né? Porque isso aqui, claro, é uma foto reproduzida nos jornais e depois escaneada em preto e branco pela Biblioteca Nacional lá nos anos 90. Então, seria muito interessante que nós conseguíssemos essas fotos originais que foram enviadas para os jornais do Rio de Janeiro na época, depois que o Zeppelin aterrissou. Agora, o Getúlio também esteve em Vitória em 1951. Aqui eu vou trazer aqui para vocês essa foto incrível, né, do Getúlio no Palácio Anchieta ali. Aí a gente vê Dr. Carlos Lindenberg, Jones dos Santos Neves aí, ó, do outro lado da mesa, que foi essa recepção do Getúlio em 1951. Aqui, alto na mesa, a gente vê o Dr. Carlos Lindenberg, que era um muito alto, né? Tá aqui ele. E Dona Alzira, gente, como é o nome da esposa do Getúlio? Desculpem. Esqueci. Darcy. Dona Darcy Vargas, que está também nessa foto. Opa, desculpem. Aqui, cadê a foto? Aqui. Dona Darcy Vargas, será que é ela? Acho que não, hein? Eu acho que é a esposa do Jones, né? E aí a gente vê as fotos mais de perto, né, desses políticos da época, aí Dr. Carlos Lindenberg. E quem será esse garçom aqui, hein, gente? Eu tenho essas curiosidades, na minha cabeça tem essas maluquices. Quem será esse garçom que servia no Palácio Anchieta em 1951? Será que você conhece alguém? Que faça um comentário aí no nosso canal, se você reconhece essas outras pessoas que estão aqui na fotografia. Então, Getúlio esteve em Vitória em 1951 por conta do quarto centenário da cidade, né? 1951 teve uma grande festa, né? Que eu farei outros vídeos para falar sobre essas outras vezes em que Getúlio esteve em Vitória, né? Esteve aqui várias vezes. E tem também a vinda dele em 1954, incrível visita do Getúlio em 1954, um mês antes do suicídio. Incrível, né? Esteve de novo no Convento da Penha. Então eu vou mostrar para vocês em outro vídeo aqui no canal. Então, gente, é isso, né? Eu gostaria de agradecer. Esse é o Memória Capixaba, trazendo mais essa história incrível, né? E dá para você, entrando lá na Biblioteca Nacional, você consegue escarafunchar mais, descobrir mais fofocas, né? Fofocas de palacianas, né? Tanto aqui no Palácio Anchieta quanto no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, né? Sede do governo da República, e todas essas pessoas no entorno, né, do interventor ou do presidente, todos esses interesses, né, que é bastante interessante da gente analisar. E vamos fechar com essa foto incrível, né, que é uma foto, cadê? Aqui, uma foto tirada também do Zeppelin, né? Mais uma foto incrível do navio Jaceguai, tirada do Graf Zeppelin, em Vitória,
no dia 23 de agosto de 1933. Então valeu, pessoal. Muito obrigado e vamos em frente. Valeu. Até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.